Nós convidamos a igreja para a leitura, conforme nós temos no Evangelho de Marcos. Sempre bom lembrar que nesse ano B, o Evangelho cujas leituras dominicais são extraídas é o Evangelho de Marcos. Aos que forem possível, queridos, vamos nos colocar de pé para essa leitura. Marcos, capítulo 8, dos versículos 31 até 28. Vamos fazer também responsivamente essa leitura. Marcos, capítulo 8, versículos 31 a 38. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus disse com toda a clareza: então Pedro levou para o mar, Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, seja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se desesperem alguém estiver longe de mim, dos seus estamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. A comunidade pode se sentar. A nossa reflexão hoje, a pedido, como tem sido feito, o título que nós demos a ela foi: um lado petrino de seguir Jesus que não permite levá-lo a sério. Um lado petrino de seguir Jesus que não permite levá-lo a sério. O lado petrino ao qual nos referimos e que tomamos como referência em nossa reflexão nesta noite é aquele lado da nossa personalidade que faz com que nos mostremos assustados diante da possibilidade do sofrimento. Foi assim que aconteceu com Pedro. Por isso esse lado petrino. O que fez Pedro repreender Jesus? Foi quando Jesus começou a explicar, o Filho do Homem terá de sofrer muito, vai ser perseguido. E nesse momento, então, com toda a clareza, Jesus foi mostrando o caminho de sofrimento que ele iria passar. E logo fez com que Pedro o repreendesse. Ou seja, Pedro não quis enfrentar a possibilidade do sofrimento. E isso então nós chamamos de lado petrino, que a gente pode ter também, Não querer
enfrentar o sofrimento. Isso então, essa coisa de não querer ou de sentir-se assustado diante da possibilidade do sofrimento, aconteceu com Pedro na cena relatada no Evangelho. E sabemos que foi também o que aconteceu de forma contundente na cena conhecida por todos nós, quando Pedro nega a Jesus. Naquele momento também Pedro teve a mesma reação de assustar-se pelo não enfrentamento do sofrimento. Ou seja, assustado diante da iminência do sofrimento que poderia resultar a prisão de Jesus, Pedro então recua e nega. Nessa cena específica do Evangelho de hoje é a mesma coisa. Quando Jesus começa a fazer o traçado do que seria a realidade dali a pouco, Pedro então vai e repreende Jesus. Como, queridos, compreender que o mesmo Pedro, que minutos antes confessara compreender ser Jesus o Messias, se vocês abrirem as Bíblias de vocês, o texto que antecede isso é o texto de quando Jesus pergunta: quem dizeis que eu sou? E a resposta que Pedro dá: tu és o Messias, a revelação de Deus. Então, como compreender que o mesmo Pedro, que minutos antes confessara compreender ser Jesus o Messias, agora o que faz é repreender Jesus quando este passa a ensinar a respeito do sofrimento, perseguição e morte de cruz pelos quais o Filho do Homem, o Messias, haveria de passar. Tudo isso deixa claro que Pedro ainda não havia compreendido o lugar do sofrimento na vida de Jesus, ou mais do que isso, Pedro ainda não havia compreendido o lugar da cruz na vida de Jesus. Pedro ainda não havia compreendido o lugar da cruz na história da salvação, naquilo que ali Jesus estava colocando para ele. Pedro então ainda não havia compreendido o lugar da cruz na história da salvação, o que pode, quem sabe, ser também a nossa realidade. Nós conhecemos, sabemos ou enfrentamos o lugar da cruz na história da salvação. Nós compreendemos a realidade da cruz. Estamos no tempo da Quaresma. É o momento em que nos aproximamos mais efetivamente desse contexto da doação de Jesus, da cruz assumida por Jesus. Podemos ter a compreensão do lugar da cruz na missão de Jesus ser meramente um fato dentro da história? O que isso tem de ressonância em mim quando penso na cruz de Jesus? Temos a compreensão do lugar da cruz na missão de Jesus? Ou fazemos da crucificação meramente um fato dessa história? A cruz de Jesus tem significado e importância para você? A cruz de Jesus tem significado e importância para mim? Sim, pergunto isso porque para muitos a resposta pode ser: numa realidade já tão desafiadora e sofrida, ainda temos que falar de cruz? Afinal, o que a todo instante chega para nós como valor a ser perseguido é aquele que nos impõe a apenas enxergar as coisas boas e as coisas positivas da vida. E assim, crio um mundo cor-de-rosa, um mundo fantasioso, exposto de preferência nas redes sociais,
onde tudo parece estar na mais perfeita ordem. Nas redes sociais, se você abrir, está todo mundo ali postando como se tudo na vida de todo mundo tivesse na mais perfeita ordem, onde tudo é lindo e maravilhoso. Mas sabemos que a realidade não se constitui assim. É preciso entender que dor e sofrimento também fazem parte da nossa vida. E também, e com muita ênfase, fizeram parte da vida de Jesus. Mas Pedro, quando envolto em sua visão distorcida a respeito da messianidade de Jesus e, consequentemente, sem a real compreensão do significado da cruz, o que faz é negá-la. E ele agora, com esta negação, é repreendido por Jesus. Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Há de se destacar que é o negacionismo de Pedro frente ao apresentado por Jesus como um caminho do seu sofrimento, que Jesus classifica como satânico. É essa expressão de Pedro ao repreendê-lo, quando ele foi colocando toda a trajetória que Jesus repreende. Sabemos, queridos, que a essência do cristianismo está no seu centro, que é o Cristo crucificado e ressuscitado. O cerne do cristianismo está no Cristo crucificado e ressuscitado. A cruz não elimina a ressurreição, e a ressurreição não elimina a cruz. Quando contemplamos Jesus na cruz, deveríamos sentir todo o seu amor por nós. Aquilo que nega a cruz é obra diabólica, e a qual deveríamos dizer: saia da minha frente, Satanás. E o gesto de Jesus na cruz é um gesto de braços abertos. Não podemos esquecer nunca disso. O gesto de Jesus na cruz é um gesto de braços abertos. Quando interpelado por Jesus sobre a sua identidade, que é esse texto um pouquinho antes do que nós lemos hoje, quando se pergunta, quem dizeis que eu sou? E vocês, Jesus pergunta, para os discípulos, e vocês, quem dizeis que eu sou? Pedro usou um termo certo para responder: o Senhor é o Messias. Pedro de imediato responde: o Senhor é o Messias. Mas antes que se propagasse essa revelação, Jesus proíbe que isso seja exposto. Mas a proibição está exatamente em propagar uma visão errada do que seja ser o Messias. Então Jesus faz com que não se propague, porque Jesus quer esclarecer o que significa ser o Messias de Deus. Jesus então vai esclarecer quem é esse Messias, pois cada um pode entender este termo conforme está na sua cabeça, conforme os seus desejos, e o povo ainda está muito preso a uma visão do Messias, uma visão triunfalista, uma missão do Messias guerreiro, uma missão meio Josué,
que a gente está estudando aí na escola dominical, ainda o povo está com essa visão do Messias como sendo esse guerreiro, esse triunfalista, né? E poderia ter então uma visão errada do que seria ser este Messias. E aí Jesus vai esclarecer quem é o Messias que ele está falando. O Messias que ele está falando é o servo sofredor. É desse Messias que Jesus está falando, o Messias servo, aquele que está disposto a vivenciar o projeto do Pai, que necessariamente vai levá-lo a um choque com as autoridades políticas, religiosas e econômicas, enfim, com a classe dominante do seu tempo. É ele quem adverte, palavras, ele quem adverte, o Filho do Homem terá de sofrer muito, será rejeitado. Por quem? Pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus deixa claro então essa proposta do que é efetivamente ser o servo sofredor de Javé. E assim, meus irmãos, vemos que não basta os termos e os títulos certos. Pedro respondeu certinho: tu és o Messias. Não basta ter só o termo. Ah, Jesus é o Messias. Ah, Jesus é o Salvador. Ah, Jesus é o Rei. Agora, o que está na cabeça de cada um quando fala Jesus é o Salvador, Jesus é o Rei, Jesus é o Messias, isso aí é que precisa ser esclarecido. E quem esclarece é o próprio Jesus. Portanto, não basta ter os termos e os títulos certos. Temos que ter o conteúdo certo. E o conteúdo certo é que o Messias é aquele que há de sofrer, é aquele que há de ser rejeitado pelos líderes, pelos chefes, pelos mestres, é aquele que há de morrer, é aquele que há de ser crucificado e é aquele que há de ressuscitar. Portanto, é preciso entender não só o título, mas o que o título efetivamente significa. Portanto, a Bíblia nos conta que Deus criou o homem e a mulher na sua imagem e semelhança. Mas acontece de muitas vezes nós criarmos Deus em uma imagem que nós projetamos para nós, que nós construímos para nós, para que Ele não nos incomode e principalmente não nos assuste, não cobre, como foi o caso de Pedro naquele momento. A nossa tendência é muito mais seguir um Messias triunfante do que um servo sofredor. Racionalmente, se perguntasse, quem é que você quer seguir? Aquilo que está tudo, embora, gente, casa na praia, né? Tudo certo, conta bancária transbordando, e aquele que fala, se teu irmão está caído, estende a mão, se tua irmã sofre, senta do lado e acolhe. Na nossa racionalidade humana, é muito mais próprio essa tendência em querermos seguir um Messias triunfante do que um servo sofredor. Mas para Jesus não há meio termo. O discípulo tem que viver em plena sintonia com o Mestre. Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Pegar a sua cruz, negar-se a si mesmo em prol do reino. O seguimento de Jesus leva necessariamente à cruz,
pois a vivência das atitudes e opções dele vai nos colocar em conflito com os poderes contrários ao Evangelho. É risco. Seguir Jesus é risco. É tomar a cruz nesse sentido. Mas carregar a cruz não é aguentar qualquer sofrimento, não. Dessa forma, praticar a religião cristã seria masoquismo. É um sofrimento que vem em função de um engajamento pelo reino. Não é meramente um sofrimento, como comentávamos hoje na escola dominical, das relações abusivas, onde uma mulher sofre e o detentor da religião, no caso, o pastor ou pastora, chega para ela e coloca: não, minha filha, aguenta, foi Deus que te deu ele como marido, você precisa ficar com ele. Isso não é sofrer em função do reino, isso é masoquismo. Então isso não é tomar a cruz, porque a cruz de Jesus é uma cruz por amor e salvação, nós e libertação. A nossa cruz também, o nosso sofrimento, ele vem na perspectiva de sofrer e tomar a cruz em nome de Jesus, por amor ao reino, e não meramente um sofrimento masoquista de que Deus quer assim, então vamos deixar porque Deus quer assim, é da vontade de Deus, e sofrimento está na Bíblia, né? A gente tem que sofrer. Não é nessa perspectiva que é tomar a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. É enxergar na cruz de Jesus a cruz, sim, que precisamos carregar. Portanto, queridos, o seguimento de Jesus leva necessariamente à cruz, sim. Mas carregar a cruz é viver as consequências de uma vida coerente com o projeto do Pai. Uma cruz que eu carrego em coerência com o projeto do Pai manifestado em Jesus. Segui-lo não é tanto fazer o que Jesus fazia, mas sim o que ele faria se estivesse aqui hoje. Por isso, sempre a nossa referência é Jesus Cristo. E como ele foi morto por grupos de interesses bem claro, que o Evangelho nos deixa, os anciãos, os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei, ou seja, a elite dominante do seu tempo, uma elite dominante em termos econômicos, religiosos, ideológicos da sua época, os seguidores de Jesus provavelmente também entrarão em conflito com essa mesma elite. Não há como fugir. A conta é 2 mais 2 igual a 4. A cruz é dessa cruz que nós estamos falando. Por isso, sempre haverá a tentação de se manifestar em nós aquele lado petrino que se assusta e até mesmo foge diante das exigências que o verdadeiro seguimento de Jesus nos impõe, limitando-se a uma prática religiosa intimista, individualista, sem consequências políticas, econômicas ou ideológicas, que não nos permite levarmos Jesus a sério. Então, o lado petrino que não nos permite levar Jesus a sério. É esse lado de um Pedro que, quando Jesus abre o leque e fala que, meu filho, a estrada aqui é essa. Ele, não, onde já se viu essa estrada? Aí causa, um estranhamento, assusta. Esse é o lado petrino nosso. Quando a gente vê que o seguimento de Jesus vai provocar isso. Não, então, não, imagina, você acha que Jesus... Não,
Jamais Jesus se misturaria numa situação dessa, jamais Jesus estaria num lugar desse, jamais Jesus estenderia a mão para uma pessoa dessa. E aí a gente vai se esquivando do que realmente é o que Jesus pede de cada um de nós. Portanto, tenhamos cuidado com qualquer Jesus que não é exigente, que não nos faz e não nos pede e não nos traz nenhuma consequência social na forma como a gente age, que não nos engaja na luta por uma sociedade mais justa, que não nos desafia a sairmos de dentro de nós mesmos e buscarmos um interesse alheio. Um Jesus que não faz isso, provavelmente é um Jesus daquele que estava na cabeça de Pedro. O Jesus petrino do Pedro daquela ocasião. Porque Pedro custou, mas teve uma hora que ele realmente, como diz a meninada, a ficha caiu, né? Mas antes da ficha cair, é desse lado petrino que eu estou falando. Tenhamos então muito cuidado com esse Jesus que, principalmente, não nos desafia a pensar no outro, a buscar o interesse do outro, a estar do lado daquele que sofre, a estar do lado do desprotegido, a estar do lado do marginalizado, a estar do lado daquele que é o rosto de Jesus de Nazaré. Pois o Jesus real, o Jesus de Nazaré, o Jesus do Evangelho, não foi assim. E ele mesmo deixou bem claro: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, se o seu sofrimento é por causa de Cristo, você está tomando efetivamente a cruz. Mas se o seu sofrimento está sendo justificado por alguém que diz que Cristo quer que você permaneça no sofrimento, esse não é o que Jesus está colocando para nós nessa condição. Portanto, queridos, a cruz significa entrega. A meta do discípulo não é meramente sobreviver, mas é viver para servir. Que Deus, então, nos abençoe a termos força, comunhão com Deus, discernimento dado pelo Espírito para tomar a nossa cruz e fazer o nosso caminho em real sintonia com Cristo crucificado e ressurreto. Amém.